11 horas em ponto agora. Bom dia para você que nos acompanha aqui na Hit TV. E olha, eu começo essa edição com uma notícia muito triste. Um avião caiu nesta terça-feira no extremo sul da Bahia. 2 homens estavam a bordo. Um morreu e o outro ficou ferido. Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo em uma área de difícil acesso do distrito de Cumuruxatiba, na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. O avião tinha 2 ocupantes. Fred Antônio Thanos Lopes, empresário de 70 anos, morreu no acidente após ficar preso nas ferragens da aeronave. Enquanto o bioquímico Mário Gontijo ficou ferido e foi levado ao hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Ele pilotava a aeronave no momento do acidente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. As causas do acidente devem ser investigadas. Os bombeiros de Teixeira de Freitas, distantes cerca de 2 horas do local, foram acionados para dar apoio à ocorrência. A empresa Word suspendeu novos registros de íris de brasileiros após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados proibir o projeto de remunerar pessoas pela coleta dessa biometria. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A suspensão dos pagamentos para o escaneamento da íris tem efeito imediato após a intimação. Na decisão, a compensação financeira oferecida foi considerada uma influência indevida na livre manifestação dos titulares de dados. A Word informou que, apesar da pausa, suas lojas físicas seguirão abertas para fornecer informações ao público. Segundo os responsáveis pelo projeto, mais de 400 mil pessoas já tinham se cadastrado na cidade de São Paulo. Em troca, elas teriam direito a receber um pagamento de cerca de R$600. E o rei da Jordânia se mostrou nesta terça-feira disposto a acolher 2.000 crianças gravemente doentes de Gaza durante uma reunião em Washington com Donald Trump. Nas redes sociais, Abdullah II ressaltou que disse a Trump que as nações árabes estavam unidas em oposição ao plano de assumir Gaza e expulsar os palestinos. O rei Abdullah II da Jordânia visitou a Casa Branca, onde se reuniu com o presidente Donald Trump. O rei se mostrou disposto a acolher 2.000 crianças gravemente doentes de Gaza. Acredito que uma das coisas que podemos fazer imediatamente é levar 2.000 crianças com câncer que estão em estado muito grave. Isso é possível, anunciou Abdullah. Trump classificou a iniciativa como um gesto bonito. O presidente republicano pareceu recuar em sua sugestão de reter a ajuda à Jordânia e ao Egito, caso se recusassem a receber mais de 2 milhões de palestinos de Gaza. Trump surpreendeu o mundo ao anunciar na semana passada uma proposta para que os Estados Unidos assumam o controle de Gaza, a fim de reconstruir o território devastado pela guerra. Os jornalistas perguntaram a Abdullah se ele apoia o plano, mas o rei se limitou a responder que o Egito está elaborando uma proposta e que os países árabes a debaterão em Riad. Nas redes sociais, Abdullah ressaltou que disse a Trump que as nações árabes estavam unidas em oposição ao plano de Trump de assumir Gaza e expulsar os palestinos. Reiterei a posição firme da Jordânia contra o deslocamento de palestinos em Gaza e na Cisjordânia, disse Abdullah nas redes sociais após conversas na Casa Branca. A Justiça intimou a Enel a pagar uma multa de R$13 milhões aplicada pelo Procon. A justificativa é a prestação de serviços inadequada durante os temporais. A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo intimou a distribuidora de eletricidade, a Enel, a pagar mais de R$13 milhões em uma multa aplicada pelo Procon. A concessionária entrou com um recurso contra a multa, mas a Justiça negou. O motivo da intimação é a prestação de serviços inadequada e os 13 milhões se referem à penalidade aplicada à concessionária em novembro do ano de 2024. Nessa época, a Enel recebeu 3 penalizações pelo Procon em um intervalo de 1 ano. E foi quando 3,1 milhões de clientes ficaram sem luz após os temporais. Um ano antes, em novembro de 2023, a Enel devia cerca de 104 milhões em multas que não foram pagas desde 2011.
No início deste ano, o Procon notificou a Enel pelos problemas de fornecimento de energia e, segundo o órgão, a situação é a mesma em todos os temporais e afirma que não há redução dos problemas e nem mesmo a diminuição do prazo para o retorno da energia nas residências. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha entre os anos de 2023 e 2024 revelou que 71% dos paulistanos acreditam que a Enel é a responsável direta pelos apagões e muitos avaliam que as administrações municipais e estaduais também compartilham dessa responsabilidade. A inflação oficial perdeu força em janeiro e alcançou o menor índice para o mês desde 1994. O resultado foi influenciado pela habitação, que teve maior queda. A inflação oficial do país perdeu força em janeiro e fechou o mês em 0,16%. Segundo o IBGE, este é o menor IPCA para o mês desde a implantação do Plano Real, em 1994. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentou uma redução em relação a dezembro, quando os preços aumentaram 0,52%. E nos últimos 12 meses, o avanço acumulado está em 4,56%. O setor de transportes foi o que mais pressionou a inflação, registrando alta de 1,30%, impulsionado pelo aumento das passagens aéreas, que subiram 10,42%, e do ônibus urbano, que aumentou 3,84%. Já o grupo de alimentação e bebidas teve alta de 0,96%, puxado pelo aumento da cenoura, tomate e café moído. Mas, por outro lado, a habitação teve a maior queda, com uma redução de 3,08%, ajudando a segurar o índice. A principal razão foi a queda no preço da energia elétrica residencial de 14,21%, devido ao bônus de Itaipu, que reduziu o valor das contas de luz. Esta edição fica por aqui, só que mais notícias você confere daqui a pouquinho, às 11h30 em ponto, no Redação Hit. Espero por você. Até já.